Olá, começa mais uma edição do Em Pauta, um programa produzido em parceria pela TV Câmara Bauru, Rádio Câmara Bauru, TV Unesp e TV Câmara Botucatu. Hoje vamos falar sobre o entretenimento online, o que mudou para artistas e público com esse acesso à arte agora pela internet, uma saída encontrada pelo setor cultural durante a pandemia. Bom, nós contamos com a participação do professor Marcelo Bulhões, ele é doutor em literatura brasileira e livre docente aqui da Unesp em Bauru. Professor, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, muito obrigado. Também conosco o músico, produtor e ex-secretário da Cultura de Botucatu, Osni Ribeiro. Seja bem-vindo, Osni. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e espero que a gente consiga colaborar para acalorar um pouquinho essa discussão sobre o entretenimento online. A gente começa o nosso bate-papo falando sobre produção e o mercado de entretenimento online. A minha pergunta é direcionada nesse momento para o Osni. Até que ponto, na sua opinião, agora o acesso à cultura está de fato democratizado e o quanto a pandemia auxiliou, influenciou esse cenário? Olha, eu acho que a gente tem duas perspectivas para olhar, né? Uma sobre o mercado de entretenimento mesmo, que acho que é o que vocês estão tentando abordar aqui, e a outra sobre o fazer artístico, né, o fazer cultural, que muitas vezes elas não caminham juntas, né? Muitas vezes tem arte e cultura que funciona como entretenimento, e tem entretenimento que a gente não consegue traduzir como arte e cultura, né? Mas se a gente for pensar sobre essa questão da democratização, né, que eu acho que é imprescindível que os meios de comunicação, que as TVs abertas, que todas as mídias, né, que são concessões públicas, já proporcionassem essa democracia de acesso a todo mundo, a gente vai encontrar as facilidades da gente expor o nosso trabalho e as dificuldades da gente fazer esse trabalho chegar nas pessoas, mesmo nas redes sociais que são abertas, que são teoricamente mais democráticas, né? E a pandemia, eu acho que o que ela fez, o que ela teve de relevância nesse processo, né, foi meio que forçar a gente a procurar esses caminhos, né? A procurar os caminhos virtuais, a conseguir compreender um pouco mais esses mecanismos, aprender um pouquinho sobre a produção, coisas que a gente via só como possibilidades através de canais de TV, de empresas especializadas, começaram a ser feitas caseiramente, né? Eu mesmo, nesse processo de pandemia, acabei desenvolvendo um programa, como se fosse um programa de TV, com entrevistas, com quadros musicais, feito tudo em casa, gravado pelo Zoom, editado em softwares mais simples do que os que são usados pelas grandes produtoras. E eu acho que nesse ponto, a pandemia forçou a gente buscar esses caminhos. Mas a questão democrática, se a gente for pensar, quando a gente fala no entretenimento, foi muito mais simples, né, para os artistas que já dominavam essa grande mídia e tinham os recursos financeiros, recursos de patrocínio para conseguir isso, e a maior parte dos artistas que estavam fora desse mercado, eles acabaram tendo que realmente optar pela produção particular, pessoal, e muitas vezes por incentivos culturais dos poderes públicos, né, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, que acabaram acontecendo em diversas cidades, praticamente todas as cidades, né, poucas cidades ficaram de fora desse processo, e isso acabou dando visibilidade para muita gente, apesar ainda de eu dizer que é muito difícil da gente entender e da gente fazer esse mecanismo chegar até as pessoas. Eu acredito que uma mudança nesse processo, uma continuidade desse processo, possa permitir que gradativamente a gente vá atingindo mais público e a gente consiga realmente ter uma visão mais democrática do que é a arte, a cultura, o entretenimento pela internet. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre os fomentos, sobre essa questão financeira também, né, desse momento que vocês artistas, né, que toda a classe cultural e artística está passando no país, mais para frente um pouquinho, mas eu queria pedir para o professor Bulhões
falar um pouquinho. A gente sabe, né, professor, que toda a cadeia produtiva, toda a cadeia cultural produtiva, ela foi impactada pela pandemia. E, em alguns casos, até positivamente, como, por exemplo, no caso dos e-books, que nunca se popularizaram antes dessa forma, né? Como nunca antes tinham se popularizado. Ao mesmo tempo, isso levou pequenas livrarias independentes a estarem sofrendo muito para tentar sobreviver. Então, eu gostaria que o senhor comentasse com a gente um pouquinho em que modalidades talvez os artistas e mesmo o público tenham conseguido se adequar melhor a esse ambiente virtual, e o que já dá para saber se dá, e o que seria que funciona ou não funciona no ambiente virtual. Muito bem, na verdade envolve tanta coisa, tantas esferas, né, do universo cultural, da música, enfim, falar em música, falar de literatura, falar de cinema, é falar de expressões, de materialidades muito diversas, muito distintas. Então, por exemplo, se você tem um espetáculo de dança, falar em dança é muito diferente de falar de literatura, né? No caso dos e-books, por exemplo, existe sim uma possibilidade. Na verdade, eu nem sou um consumidor de e-book, né? Eu sou ainda do livro, e se discute a materialidade, até que ponto a materialidade do e-book ela vai interferir no processo de recepção, talvez até menos do que tecnologias de leitura de texto no computador, por exemplo, no computador tradicional, cuja concentração é altamente prejudicada. Então, dificilmente alguém vai ler uma obra literária, né, num computador de uma tela muito luminosa. O e-book já facilita em larga medida, embora se perca aí uma espécie de dimensão ritualística, por assim dizer, do contato com o livro, né? Eu não acredito que o livro vai desaparecer, muita gente aposta nisso, o livro no seu sentido tradicional, no seu sentido físico. Mas, enfim, de todo modo, quando há uma experiência de contato com um texto mais informativo, isso é mais simples ou mais franqueado pelas tecnologias, sobretudo numa leitura mais rápida, né? Quando estamos diante de experiências em larga medida mais densas, com a literatura principalmente, né, que é o meu campo, o livro, o contato com a brochura, né, me parece que ainda é altamente sedutor. Eu vou resgatar um pouco rapidamente o que o Osni comentava, porque eu acho que isso aí também tem a ver com o que eu estou pensando, que é o seguinte: nós enfrentamos historicamente um abismo tremendo, terrível. É inaceitável que nós tenhamos uma quantidade tão baixa de leitores. O processo de democratização da cultura passa pelo processo estrutural de democratização do ensino, de melhoria do ensino, né? Então, estamos sempre falando de uma grande ingenuidade, uma grande falácia, quando se comenta democratização da cultura, sem que haja uma profunda reforma, eu diria uma revolução mesmo, né, que franqueie, que traga educação e cultura para todas as pessoas. Isso tem a ver com o processo de cidadania no seu sentido mais profundo. O processo de cidadania significa que as pessoas tenham acesso aos bens culturais da humanidade, aos bens culturais do Brasil e aos bens culturais da humanidade. O Brasil está, infelizmente, há décadas, há séculos, na verdade, né, e isso piorou nos últimos tempos, abaixo dessa linha, né, de acesso aos bens culturais. Então, falar em literatura, falar em arte, falar em música, na minha opinião, significa pensar numa política profunda de acesso aos bens culturais. A tecnologia, naturalmente, pode servir e vai servir, né, mas ainda nós continuaremos com esse abismo. Afinal de contas, as pessoas vão ter acesso à tecnologia, mas não vão ter repertório, né? Ou seja, ou vão ter um repertório muito aquém, muito abaixo, e vão dizer, eu gosto, sei lá, de funk, ou eu gosto de determinada coisa, sem que elas tenham condições mínimas de saber que existem outras expressões, outras modalidades, né? A música de concerto, por exemplo, por que vai ficar restrita a um grupo? Né? Ou mesmo a literatura, por que vai ficar restrita a um grupo? Então, eu penso nas tecnologias e, naturalmente, elas impactam profundamente
a experiência de recepção. Mas isso mas deve-se pensar nesse vetor, né, no âmbito da tecnologia. Por exemplo, falamos do e-book, claro que é importante, ao mesmo tempo eu não sou exatamente um saudosista e vou dizer, não leiam em e-book, claro que não se trata disso, por mais que, como eu comentava, algumas modalidades ficam mais prejudicadas, né? A experiência da arte, da dança, do teatro, por exemplo, que são experiências presenciais, diferentemente do texto, né? Que sempre foi, por assim dizer, virtual, né? Existe a obra que está ali, você vai abrir o livro e aquilo se atualiza, e, portanto, essas tecnologias digitais, elas favorecem. Mas estamos diante sempre de um grande abismo a ser superado. Professor, ainda falando sobre, até aproveitando esse seu viés sobre o abismo, né, e dessa dualidade, né, novas tecnologias e o consumo ainda das tecnologias, vamos dizer assim, tradicionais, com relação à multiplicação das plataformas de streaming. Tem uma pesquisa recente que foi divulgada, mostrou que 80% das pessoas com 35 anos ou menos estão assistindo a mais conteúdo de streaming do que assistiam antes da pandemia. A gente sabe que essas plataformas acabaram ganhando protagonismo no cenário, no mercado cinematográfico, muitas produções que foram distribuídas apenas para essas plataformas virtuais. Havia muita resistência antigamente para que elas participassem de festivais de cinema. Hoje, isso já não acontece. Como você vê a migração do público do cinema convencional para essas plataformas de streaming? Você acha que há algum risco para o modelo convencional de cinema? As pessoas continuarão lotando as salas de cinema? Qual é a sua análise, professor? Existe uma profunda transformação dos modos de produção e de recepção com o advento do streaming. O streaming é o fluxo, né? É o fluxo. Tem uma diferença, inclusive, teórica, mas eu nem quero discutir isso a respeito do on-demand e do streaming. Mas, de todo modo, se você tem um fluxo, isso significa que qualquer um de nós pode assistir aquilo gerenciando o tempo, o próprio tempo. Eu vou assistir agora, eu vou assistir na madrugada, eu vou assistir a um filme durante um período, enfim, mais flexível, etc. A grande indústria já percebeu naturalmente, a pandemia, na minha opinião, ela intensificou, ela demonstrou, em larga medida também antecipou alguma coisa que já estava em curso, né? E a própria dinâmica do grande mercado das salas de cinema também percebeu que ela vai se apropriar, na verdade, uma espécie de contaminação recíproca, né? De uma espécie de interação entre o modelo tradicional e o modelo novo do streaming, em que as duas dimensões se alimentam reciprocamente. Ou seja, o espectador de cinema vai assistir. Eu não acredito no fim das salas de cinema, porque são experiências ainda muito cativantes, não é? Por mais que haja impactos. Eu me lembro da década de 80, quando se falou do DVD, que o DVD não, o VHS que acabaria com as salas de cinema. E a gente viu que isso não existiu. Mas, de todo modo, existe um processo muito, muito intenso em que as grandes corporações cinematográficas, as grandes produtoras, já estão, naturalmente, pegando a dedo e lucrando muito com o universo do streaming e, naturalmente, novas formas de recepção, de produção e de recepção acontecem nessa dinâmica, né? E isso, na verdade, não é, por assim dizer, uma novidade, porque a história do cinema e a história da televisão tem que ver com mutações no modo de recepção, de produção e de recepção. Além do streaming, uma outra modalidade que a gente tem visto crescer, até por conta de uma alternativa nisso que o Osni começou falando, né, de se adaptar e de sair de uma zona de conforto, tem sido os conteúdos ao vivo, né, as lives que são transmitidas pelas redes sociais. É uma tentativa de os artistas se reinventarem e chegarem ao seu público, continuarem mantendo as apresentações, sobretudo na música, isso até talvez mais fácil, uma estrutura mais caseira, como o próprio Osni já comentou. Eu queria saber de você, Osni, que produz material para as plataformas, que produz e chegou a fazer turnês virtuais também, agora, nesse momento.
Se vocês sabem como vocês atingem o público, né, que consome o conteúdo ao vivo, as lives na internet, como que o artista se prepara para chegar a esse público nesse novo formato? Então, né? Aí a gente vira e volta na questão da democracia, né? Do acesso democrático às coisas. A produção até que ela se democratizou bastante e o acesso da gente para a gente colocar os nossos conteúdos, ele também acho que se democratizou. Mas talvez o interesse das pessoas, despertar o interesse, não do público que já está acostumado a acompanhar a gente, né? Que está sempre presente, aquela rede que você acaba formando, essa é mais tranquilo, né? Mas as pessoas que não têm acesso ao seu material. E pensando nisso, e também olhando um pouco para a fala do professor, essa questão do streaming, talvez o que eu sinto mais importante nisso, né, é que esses adventos como a Netflix, por exemplo, eles deram a possibilidade da gente olhar novas linguagens de produção. Então a gente consegue assistir produções do mundo todo, quando o cinema ele era meio fechado na produção nacional, muito pouco, né? E na produção hollywoodiana, né? A produção do cinema norte-americano. E aí a gente consegue assistir coisas da Finlândia, da Dinamarca, da Noruega, da Itália, da Coreia. Quer dizer, são muitas possibilidades. E acho que é isso que está faltando, talvez, dentro da música. Né? Falando especificamente da música, que acho que é o foco dessa pergunta aí, certo? Da música e da cultura em geral, de outras estéticas, né? Como é que a gente consegue entender outras linguagens? A linguagem que não é o sertanejo universitário, a linguagem que não é só a sofrência, que não é só aquilo que a gente vê na mídia normalmente, né? Como é que a gente chega na linguagem da música caipira, da música erudita, da música instrumental, que é muito ampla, do samba um pouco mais tradicional, um pouco mais de raiz, aquela música que traz um pouco mais da verdade, né? Acho que esse é o grande desafio que a gente enfrenta quando a gente fala em democratizar, né? Democratizar as questões culturais e artísticas. Porque o que se produz é muito maior do que a parcela que a gente acaba vendo na mídia convencional. Então, por exemplo, você não vai ver... Você escuta as rádios, elas tocam a mesma programação. Você vê os programas de TV, eles têm os mesmos artistas. A gente tem muito mais gente do que isso, cara. E isso é uma coisa que a gente tem que abrir. Esse pessoal tá no Spotify, tá no YouTube, tá em várias redes? Tá, todo mundo tá. Mas como é que você desperta o interesse do grande público para isso? Então acho que esse é o grande desafio. O perfil do público que consome cultura da internet, eu acho que ele é muito diverso. Eu acho que talvez é mais o perfil musical. Acho que tem as pessoas que vão lá e gostam de ter aquela troca, aquela conversa ali no momento com o artista, tanto na live ou via chat, quando é algum conteúdo gravado, né? Mas eu acho que é difícil da gente identificar esse perfil. Talvez seja o mesmo perfil do público que se movimenta para ir num teatro, assistir um show de um artista que ele não conhece, né? O mesmo perfil do público que procura dentro de uma plataforma de streaming uma produção de uma linguagem com a qual ele não está acostumado, né? É um perfil talvez bem segmentado e talvez a questão estruturante, né, de política pública, educacional, que se relacione com a política cultural, uma coisa que a gente vê muito distante nas cidades, nas gestões, né? Como que você faz a política cultural e a política educacional conversarem, né? São questões que a gente tem que buscar, e essas questões elas não vão ser virtualmente decididas, elas vão ser decididas no dia a dia, na constância, na rotina, né? Nesses processos realmente de buscar essa democracia e essa política. Então, eu acho que a gente vai continuar produzindo coisas para as redes, acho que é uma porta que se abriu e que não se fecha, não se encerra com um possível fim da pandemia, mas eu acho que os enfrentamentos e as perspectivas que a gente descobriu dentro desse tempo, eles continuam para que a gente possa seguir nessa questão realmente de tirar o país dessa linha abaixo, conforme o professor disse, que realmente concordo muito com ele, com a fala dele. Bom, a gente percebeu que coube ao artista se virar durante os momentos mais críticos da pandemia. Nós ouvimos o Fernando Vasques, que é músico e fundador da companhia Beira Serra de Circo e Teatro de Botucatu. Vamos acompanhar.
Olá, eu sou Fernando Vasques, da companhia Beira Serra de Circo e Teatro, aqui de Botucatu. Estou aqui no camarim do Teatro Municipal, gravando hoje o nosso espetáculo através de um prêmio do Programa de Ação Cultural do Estado. Uma das alternativas que a gente encontrou aí na pandemia, né, batalhar a aprovação nessas políticas públicas. São projetos que a gente aprovou ano passado e estamos aqui executando. Então essa foi uma das maneiras que a gente encontrou de atravessar esse período tão delicado para nós, né? Que já é um clichê, né? Que todo artista diz que a gente foi o primeiro a parar, estamos sendo os últimos a voltarem, né? Na expectativa, na esperança de que ano que vem os caminhos se abram para todos, né? Não só para classe artística, mas para toda a humanidade, que a gente encontre um pouco de paz aí dessa pandemia. Mas a gente se desdobrou de inúmeras maneiras, né? Muitos de nós aqui da companhia foi trabalhar com outras atividades, entregas de moto, na construção civil, marcenaria. Eu já tenho uma frente de trabalho nas artes, né? Acabei apelando para algumas ações artísticas mesmo. Trabalhei um tempo com canções por encomenda, que foi uma frente bem interessante, bem legal, uma troca afetiva também, bastante importante para mim. E acredito que para as pessoas que encomendaram canções também foi algo bem bonito e que ajudou a sustentar essa travessia. Mas a gente segue criando maneiras de sustentar o vínculo com o público e também de garantir, né, através do Estado, esse direito, que é um direito de todos nós, né, a produção artístico-cultural e a fruição. A gente segue batalhando nas esferas municipal, estadual e federal por mais políticas públicas, né. A gente teve aí um grande aporte, uma grande realização de nível nacional, que foi a Lei Aldir Blanc, resultado de uma articulação de muitos agentes, né, do país todo, para fazer acontecer, para aprovar no Congresso, né, porque a gente sabe que tem um governo que não joga a favor dos artistas e não joga a favor da humanidade, né. A gente tem um governo completamente descompromissado com a saúde, com a existência humana, né, da nossos cidadãos. Então, uma coisa que nos revolta, mas também nos faz continuar fazendo poesia, continuar gerando encantamento e reflexão. Então, é dessa maneira que a gente atravessa, com muita resistência, resiliência e criatividade, inventando formas de sobreviver nesse momento. Obrigado. Nós é que agradecemos ao Fernando Vasques pela sua participação com a gente. E agora, para a gente encerrar esse bloco, assim, eu gostaria que a gente abordasse um pouquinho os caminhos que existem nesse ambiente virtual, né? Para quem quiser expor a sua arte. Você já falou, Osni, o Fernando já trouxe também, quem já está no mercado talvez tenha mais facilidade, mas rapidamente, que caminhos existem para o artista que quer estar nesse ambiente online e como que isso funciona do ponto de vista de remuneração nas plataformas e também a avaliação que você, e se o professor também quiser falar um pouquinho, vocês fazem das políticas desse momento em específico, dos editais, do fomento, ou que foi criado um incentivo, ou que foi ampliado durante a pandemia. No caso regional ou local, vocês acham que isso tem sido suficiente? Como melhorar isso? Olha, a fala do Fernando me emocionou um pouco, viu? Você sabe que depois de quase 2 anos, a primeira vez que eu saí de casa para ver um espetáculo, fui para ver um espetáculo do Beira Serra, que era no teatro, né? E aí você está dentro do ambiente do teatro e vendo o pessoal trabalhando, foi bastante emocionante, assim, e apesar de ser uma comédia, eu tive lágrimas nos olhos várias vezes ali durante o processo todo, né? E do ponto de vista de remuneração, né, as plataformas de streaming, elas são quase inatingíveis, né, para a gente, para a maior parte dos músicos, dos artistas. Os artistas de teatro, então, dança e outras linguagens que são menos usuais, eu acho que tudo aquilo que se aproxima mais do que a gente estava acostumado de ver na TV,
acaba sendo mais fácil. Então, sei lá, tocar uma música. O pessoal que faz os jornais, né? Tem muito jornalismo na internet hoje, de várias vertentes. Eles têm uma possibilidade muito maior de alcançar os públicos, porque são formatos que estão um pouquinho dentro dentro do imaginário das pessoas, né? Inclusive aqueles que estão juntando o rádio com a TV, né? Eu acho que essa mistura, a internet está proporcionando um pouquinho dessa mistura, juntando a imagem com aquele ambiente de rádio, que é um ambiente bastante carinhoso, que as pessoas têm bastante carinho. Mas assim, se esperar uma remuneração de YouTube, de Spotify, Facebook já nem existe, né, isso, e outras plataformas, eu acho que não dá. O que tem funcionado para alguns artistas que têm uma certa disponibilidade de buscar isso, né, é fazer as lives vendidas, né, que as pessoas colaboram, e isso tem despertado também, acho que um sentimento de que as pessoas podem colaborar com o fazer artístico. Tem bastante gente que colabora. Logo no comecinho da pandemia, a gente fez um grande festival, que era o Festival Quarentena Violada. Tinham 11 violeiros do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul, né? E a gente se surpreendeu muito com a resposta financeira, inclusive, do projeto, das pessoas fazendo uma contribuição espontânea, né? Foi bastante surpreendente. E eu sei que tem outros artistas que continuaram esses processos, né? Mas eu acho que para a gente ter uma possibilidade de um apoio mais amplo, né, a tudo que se faz na área da cultura, eu acho que as leis de incentivo elas foram fundamentais. Eu acho que esse processo desencadeado, né, pela Jandira Fegali, juntando outros deputados, alguns artistas, e buscando a Lei Aldir Blanc, né, que foi o mártir dessa história da Covid, acabou batizando essa lei, ela foi fundamental para um processo que fazia décadas que a gente estava buscando, que era um processo de transferência fundo a fundo, do Fundo Nacional de Cultura para os fundos municipais e estaduais de cultura, e para que essa verba pudesse chegar realmente na ponta, no artista de cada cidade, né? Não ficasse restrito àqueles editais, aqueles programas de mais difícil acesso, né? Mas isso é um assunto para outros programas, né? Essa questão desse Sistema Nacional de Cultura que se sonhou e que se diluiu com a entrada do governo que a gente está tendo agora. E falando municipalmente, Botucatu até tem uma história interessante, porque quando a gente sentiu que a quarentena, a pandemia, o isolamento estava levando a gente para uma situação bastante difícil, a gente começou a ver os colegas em dificuldade, eu, Fernando, mais alguns outros amigos, a gente acabou se mobilizando e criando um movimento, que era o Eu Cuido da Cultura, numa tentativa de criar um auxílio emergencial para os artistas com dinheiro que tinha, recursos que tinha no Fundo Municipal de Cultura, né? Existiu assim até uma certa dificuldade do governo entender que os artistas teriam a capacidade de absorver aquele recurso e de se credenciar aquele recurso profissionalmente, mas no final das contas, com um pouquinho de embate, cede um pouco aqui, cede um pouco ali, o Eu Cuido da Cultura acabou criando um movimento anterior à Lei Aldir Blanc de incentivo aos artistas locais, né? Um movimento trabalhado, construído pela sociedade civil, né? E no final das contas aceito pelo governo municipal e se mostrou super efetivo, tanto que houve processos excedentes ao que se pensava, projetos, né, excedentes ao que se pensava que a gente poderia ter. E quando a Lei Aldir Blanc chegou aqui, acho que é um dos poucos municípios que a demanda da comunidade cultural foi maior até do que os recursos que chegaram. Sem contar que muitos artistas aqui da cidade conseguiram também recursos da Lei Aldir Blanc por meio estadual, né? Então foi uma maneira de movimentar e foi a maneira que a gente conseguiu, nesse 2021, recuperar, né, um pouco dos passos que a gente deixou de dar no ano de 2020. O Brasil tem uma das culturas musicais mais ricas do mundo, né, em termos de diversidade, em termos de pujança, né, a música popular. Então, os editais, o apoio do Estado, né, sempre será insuficiente pela diversidade, pela quantidade. Os formatos musicais que estão na grande mídia são absolutamente
restritos, limitados a 2 gêneros, por assim dizer, né? 2 ou 3 gêneros. Então, é um horror, é um descalabro, quer dizer, é uma grande pena, e olha que hoje eu não acordei pessimista, não, né? Mas é um horror que nós constatemos isso, né? No passado, bom, já não tão recente, você ia a um show do Luiz Melodia, do Chico, isso estava disseminado ainda numa mídia que a gente poderia chamar mais aberta, né? De televisão, por exemplo. Isso acabou. Ok, nós vamos fazer agora uma rápida pausa. Voltamos daqui a pouco, depois do intervalo, falando sobre os rumos da cultura e do entretenimento no ambiente virtual. Não saia daí, até já. Estamos de volta com o Em Pauta, que discute hoje os novos formatos do entretenimento online, o que mudou agora com acesso à cultura pela internet e os caminhos encontrados pelo setor cultural durante os momentos mais críticos da pandemia. Conosco nessa discussão, o professor doutor em literatura brasileira da Unesp, Marcelo Bulhões, e o músico e produtor cultural, Osni Ribeiro. Ainda falando sobre tendências e projeções culturais, nós temos aqui uma pergunta da colega Leire Bevilacqua, da TV Unesp. Vamos acompanhar. Olá para as minhas amigas jornalistas, olá para vocês, convidados. É um prazer estar aqui para conversar sobre esse tema. A pandemia trouxe, claro, muitas mudanças nas nossas relações com a cultura. E nós observamos, nesse período, muitos artistas expressarem sua angústia no enfrentamento a uma doença desconhecida, em razão do isolamento social e também por conta da perda de milhares de vidas por meio de suas obras. Então eu gostaria de saber se é possível, a partir de agora, fazer uma projeção dos rumos estéticos da arte e da produção cultural. Ok, nós agradecemos a Leire Bevilacqua, da TV Unesp, pela pergunta. Gostaria de direcionar a pergunta para que o professor Bulhões respondesse, por favor. Muito bem. Puxa vida, na verdade, em certa medida, sim. Durante períodos trágicos, né? Período da Segunda Guerra Mundial, período de outras epidemias, na verdade, períodos terríveis, por exemplo, vividos na Europa Ocidental, na Europa Oriental, União Soviética, Rússia, enfim, esses exemplos demonstram que a arte sempre reagiu, ora refletindo no período posterior uma espécie de horizonte de retomada, de renascimento, né, da esperança e da alegria de viver, ora manifestando também uma espécie de melancolia, como se a arte fizesse uma espécie de luto em relação ao que foi vivido, né? Agora, por isso que eu estou falando em certa medida, porque a arte, eu estou falando mais de arte, não de entretenimento, acho que tem uma fronteira aí, às vezes tem uma interface. A arte, ela nunca pode ser tomada como alguma coisa que reage de maneira mecânica aos momentos históricos, aos momentos terríveis, né? Ou seja, não existe uma espécie de relação direta entre acontecer um fato, né, lastimável, a quantidade de mortes neste Brasil, e, portanto, a arte e a cultura, ela responderá de maneira automática a isso. Mas, em certa medida, sim, né, do ponto de vista de uma reflexão histórica que a gente tem. Então, uma espécie de renascimento, e principalmente, na minha opinião, isso já está se manifestando no cinema, por exemplo, né, numa espécie de nós não vamos esquecer. O artista, ele é alguém que deve incomodar ou provocar a sociedade no melhor sentido, né? E a arte é a intensificação da experiência humana por meio da linguagem,
do trabalho com modalidades de linguagem que não são modalidades óbvias, quer dizer, uma espécie de reinvenção constante da linguagem, né, na literatura, na música, no teatro, enfim. Né? Então, talvez ou provavelmente uma espécie de nós não esqueceremos o que vivemos aqui nesses últimos tempos. Que é um pouco o que o Fernando trouxe na fala, né, professor, quando ele disse da resistência, né, a arte como um ato de resistência mesmo. E falando um pouco sobre isso, tem sido divulgado agora, tem um novo termo que está chegando aí nos nossos ouvidos, né, que é o entretenimento 4.0, que seria um cenário de interatividade e de imersão, né, baseado nessa troca entre o público, entre o artista. Como que o senhor avalia essa nova relação do usuário, que talvez seja mais próxima e que envolva uma experiência pessoal daquele que está consumindo com aquele que está produzindo o conteúdo que está sendo exibido virtualmente, né, como a gente está conversando aqui? O século XX, final do século XX e o século XXI, nesse momento, a interatividade ou a imersão, que já acontecem na arte, por assim dizer, tradicional, né, essas dimensões foram potencializadas, elas foram exacerbadas, elas foram dinamizadas com o advento das mídias digitais. Né? Então, isso já existia antes da pandemia. Inclusive, na verdade, falar em arte é pensar que, do ponto de vista da materialidade, né, existe sempre uma relação com o surgimento de novos processos técnicos. Isso acontece com o cinema, a própria literatura viveu isso, né, com o advento, por exemplo, claro, do computador, a literatura não foi alheia àquilo, o advento do cinema, o advento da fotografia, então já era um processo que acontecia. Não se pode dizer, não se deve dizer que a pandemia inaugurou, quer dizer, inclusive novos processos de criação artística que são calcados inteiramente na imersão, na interatividade, quer dizer, no ato de você tocar uma tela e a obra de arte só existir em razão desse processo técnico. Não existe uma contemplação, por exemplo, do quadro, né, da tela, como alguma coisa que também nunca é pacífica. A contemplação nunca é pacífica, né? Ela é sempre, em certa medida, imersiva. Mas nesse novo outro sentido, quer dizer, o objeto artístico ele é configurado nos termos de que, ao meu corpo entrar em contato, a obra está existindo ali. Então, isso já acontecia, claro, antes da pandemia. Existe uma intensificação, quer dizer, a contingência, né, do isolamento, do distanciamento do corpo, né, da relação obra-receptor, claro que tornou isso mais decisivo, tornou isso mais intenso, tornou isso mais candente, né, de fato mais intenso. Embora fizesse parte de um processo em curso aí de todo o século XXI, do final do século XX já. Ok, sobre esses aspectos de imersão, interatividade, experiências sensoriais a que o ambiente virtual agora se propõe, a gente tem uma outra característica específica, né, desse formato, que é favorecer a contemplação artística, como o professor Bulhões falou, nesse momento, de forma muito mais individual do que coletiva. E agora eu gostaria da análise das impressões do Osni com relação a esse individualismo. Isso pode ter um impacto negativo, na sua opinião, no aspecto de reflexão social a que a cultura e a arte se propõem? Olha, não consigo fazer essa correlação, sabe? Se isso pode ser negativo, né? O que eu consigo pensar é que talvez a parte mais interessante quando você vai assistir um espetáculo, seja ele qualquer um, seja de música, de dança, de circo, seja de teatro, né? É a troca entre as pessoas que estavam ali naquele ambiente, e no momento que aquele espetáculo termina, né? A gente sempre sai com aquela vontade de conversar sobre o que a gente sentiu, o que a gente não sentiu, tal. Eu acho que talvez no ambiente virtual isso fique um pouco prejudicado, ainda que a gente tenha a possibilidade dos chats de conversa e tal, né, durante os processos e tudo mais, né? Em contrapartida, talvez a gente consiga ter uma introspecção um pouco maior sobre aquilo que você viu, quem realmente assistiu
com interesse, com atenção, né, talvez tenha uma introspecção um pouco maior. Então eu não sei se realmente essa contemplação individual, né, se ela tem um impacto negativo. Acho que ela tem um impacto diferente, né, um impacto diferente do que aquele que a gente estava acostumado. E muitas vezes a cultura e a arte, ela propõe essa contemplação individual, né? Você pega um livro, por exemplo, ele é um processo de contemplação individual. Você está ali lendo os textos e está contemplando individualmente. Você está ouvindo um disco, ele é um processo de contemplação individual. Talvez sejam novos caminhos que estão aparecendo para a gente, tanto na cultura como na arte, e cabe ao público talvez se adaptar um pouco a isso, ao artista entender como é que se dá esse processo de troca, para que esse impacto possa ser positivo. Eu queria fazer uma aspas aqui, voltar lá nas falas. A gente faz parte de um coletivo muito grande de arte, que é o Dandô. É um coletivo de músicos que tem outras vertentes também que se relacionam, tem dança, tem pessoal da literatura e tal. E é um coletivo bem atuante, né? Inclusive durante esse período de pandemia. É quase que uma cooperativa cultural e artística. E a gente usa muito dentro do Dandô, a gente não gosta muito de usar o termo resistência, né? Porque resistência tem uma questão de divisão, né? Eu estou resistindo a alguma coisa que está vindo. A gente gosta de usar o termo insistência, que a gente tem a tentativa de insistir para que as ideias e as coisas realmente aconteçam, né? Então, voltando no final, a contemplação, acho que individual, ela tem um aspecto novo. Um aspecto novo que a gente já conhecia em outras linguagens. E acho que isso não dá para a gente pensar nele como negativo. Muito bem. Nessa insistência de se fazer, né, comunicar e de interagir com o público, a gente tem visto performances de várias naturezas, inclusive as que a gente chama caseiras, você mesmo já citou, né, Osni? Performances mais domésticas, e isso tem sido encarado por algumas pessoas, algumas áreas, como até um movimento de rupturas e de desconstrução de padrões estéticos, da linguagem que a qual a gente já está acostumado a ver na manifestação artística e cultural. Eu gostaria de saber qual é a impressão de vocês, se é otimista, se é pessimista, se é realista, nesse sentido, dessas formas de expressão menos comprometidas, vamos assim dizer, com aquele padrão estético de qualidade ao qual a gente já está acostumado e no qual a gente foi ensinado, né, a consumir cultura e arte. Bem, eu acho que eu estou sendo, em relação ao Osni, muito mais pessimista, ou pelo menos um pouco ainda, talvez mais preocupado com essas coisas, mais desanimado com essas coisas. Eu acho o seguinte, nós estamos vivendo, principalmente uma geração, eu não tenho filhos, mas a geração dos meus filhos, dos meus amigos, enfim, né, uma espécie de embotamento, as escolas fechadas, enfim, o distanciamento. Naturalmente, a leitura de um livro, a leitura de uma obra é uma experiência de fato individual, ela pode ser compartilhada, mas a experiência em si é individual. Nós temos perda de situações da vivência da arte, teatro, por exemplo, o cinema que se assistia em grupo, né? Assistir a um filme de humor, por exemplo, em grupo é alguma coisa muito diferente do que assistir individualmente. Então, eu acho que existe uma dimensão de contingência mesmo. A epidemia trouxe uma contingência que foi a cereja do bolo dentro da esfera do individualismo. É claro que, naturalmente, em uma sociedade que já é muito tomada pelo individualismo, né, pelo hedonismo e pelo individualismo. Agora, do ponto de vista da realização artística dentro de novos formatos tecnológicos caseiros, por exemplo, no caso, né, isso é próprio de uma trajetória, da trajetória da arte, quer dizer, novas condições de produção e de recepção, né, produzem novas formas de arte, novos gêneros. Então, por exemplo, o disco de vinil, né, e o rádio
foram fundamentais nisso. Quer dizer, o desenvolvimento da canção, como nós conhecemos hoje, que já era uma coisa, né, a canção vem da Idade Média, a cantiga, enfim, né? Mas o advento da tecnologia do disco leva com que, na verdade, você tenha uma segmentação, e o rádio, principalmente, né? Então, naturalmente, estamos ainda acompanhando alguma coisa que pode ser o surgimento de novos gêneros, né? E gêneros sempre surgem, naturalmente, alguns desaparecem, dentro dos novos formatos de produção e de recepção, como, por exemplo, e aí, naturalmente, as linguagens que advêm disso, né? Cabe a mim, por exemplo, que sou professor de linguagens, de estética, avaliar. Olha, você sabe que essa questão da performance doméstica, né, daquelas coisas mais caseiras, na verdade, se a gente for pensar, ela é um pouco ancestral, né? Porque se a gente for pensar a arte lá atrás, ela era uma coisa muito mais caseira, que acontecia ali nos saraus, acontecia nos espaços onde as pessoas conviviam, né? E eu tenho uma questão bastante interessante para recordar. A gente teve um grande programa que foi feito no Brasil todo, que foi o programa dos Pontos de Cultura, que era o Cultura Viva, na época que o Gil foi ministro da Cultura, bons tempos, né? E o Célio Turino, que encabeçava boa parte dessa ideia, o Célio tinha uma fala muito contundente, né? E onde o recurso chegando na ponta, na manifestação da cultura popular, né, a gente poderia dar protagonismo para expressões onde as pessoas se reconhecessem nela, né? Então, por exemplo, eu me reconheço muito mais como caipira, como ser humano, quando eu vejo, por exemplo, o Levi Ramiro, que é aí de Bauru, né, um grande artista, do que quando eu vejo, por exemplo, o Sérgio Reis, entendeu? Eu não consigo me ver no Sérgio Reis, mas eu me vejo no Levi Ramiro. E isso da gente se enxergar na pessoa, ela dá uma outra dimensão, né? Então talvez essa produção caseira, essa produção um pouco mais despojada, traga para as pessoas uma possibilidade de falar, puxa, eu estou me vendo nisso, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa parecida do que essa pessoa está fazendo, do que esse artista está fazendo, né? Então dá uma dimensão mais humana para o artista, né? Não é aquela dimensão distante daquele palco lá longe que você vê a pessoa pequenininha, mas que você vê a pessoa ali do teu lado, né? Contando uma história ou tocando uma música, bem ali próximo de você, né? Eu acho que talvez essa produção, essa performance doméstica, quando vista do lado mais artístico, realmente ela tenha um poder, ela tenha tido um poder um pouco mais ampliado do que a gente esperava. Bom, ainda falando sobre os efeitos e os impactos da pandemia na arte, na cultura ou no entretenimento que seja, nós temos aí uma infinidade de analistas, né, de especialistas, tentando fazer projeções para as próximas décadas ou para os próximos anos com relação ao futuro da cultura. Dizem, né, que a pandemia mudou e de uma forma praticamente sem reversão os formatos ou a maneira como a arte e a cultura e o entretenimento são produzidos, são criados, são distribuídos e são consumidos ou apreciados. Eu gostaria de direcionar essa pergunta tanto ao professor Bulhões como ao Osni, o quanto é que essa mudança nos formatos, né, de produção e de consumo cultural vai afetar as próximas gerações, nas próximas décadas, tanto do ponto de vista educacional, mas também social. O caráter de gueto, né, de fechamento, o caráter, até por assim dizer, egoísta ou, na verdade, individualista de consumo já estava em curso, né? De modo geral, em outras dimensões, e não apenas a cultura, e a fruição da arte. A pandemia intensifica isso. E, naturalmente, isso não é desligado, e eu flagro isso nas gerações aí de jovens que estão, enfim, entrando na faculdade, não puderam estar em sala de aula, né? Os garotos que estão no ensino médio, enfim, isso não é desligado desse contexto mais amplo, né, de vivência social com a arte, de vivência em grupo com a arte, né? Se por um lado, como disse o meu amigo aqui, a arte tem sim, no passado, uma expressão também
por assim dizer, caseira, nos saraus, em outras esferas também tem uma expressão muito coletiva. Então, o carnaval, quer dizer, na Idade Média, no Renascimento, era uma expressão em que todos eram, ao mesmo tempo, artistas, entre aspas, e receptores, né? Então, isso se perdeu muito do transcurso da história, sem falar que as próprias tecnologias, as próprias mídias implicam uma separação drástica entre artista e público, né? Então, a pandemia parece ser uma espécie de cereja do bolo desse processo, né? Embora, por outro lado, ainda existam expressões de coletividade. Então, os grandes festivais, né, que são também verdadeiras catarses coletivas, né, em que a música funciona mais como uma espécie de incitador de um grande agrupamento de massa para uma espécie de grande carnaval, de grande catarse em massa. Eu acho que talvez na pergunta tenha uma questão um pouco que confunde um pouquinho, né? Eu acho que a maneira que a arte é criada, eu acho que a pandemia, não sei se ela realmente ela impactou nisso, né? A maneira que ela é produzida e distribuída, acho que aí sim a gente pode pensar. Então, pensando nisso, a gente tem essa questão da tecnologia, que foi um facilitador da gente tentar buscar um acesso, da gente produzir os nossos materiais, né? Mas eu acho que isso não muda muito a maneira como a arte é criada, até porque ela tem uma dinâmica que a cada dia as criações elas são diferentes, elas têm a ver com as relações humanas, com o cotidiano, com as coisas que você vive, com como você se sente, como você se relaciona com o ambiente todo, né? Agora, eu acho que o fundamental aí que vocês colocaram é a questão social e educacional, que não é uma questão relacionada ao fazer artístico, ao criar artístico. É assim uma questão de consciência, é uma questão de política pública, é uma questão de muito trabalho, né? Eu acho que a hora que a gente tiver dentro do ambiente social e educacional a noção exata de que a gente precisa buscar e consumir talvez a arte com toda a sua diversidade de linguagens, com toda a sua diversidade estética e de estilos, talvez a gente vai poder sim ter como eu diria, sair um pouquinho daquele abismo que o professor falou lá do começo, né? Que a gente fica aí entre poucas vertentes e poucas linguagens e acaba deixando a maior parte da nossa expressão cultural, que é riquíssima. O Brasil é uma coisa que não tem como a gente medir. Se a gente for pegar só São Paulo, semana passada a gente fez um festival reunindo 8 artistas, músicos, né? De linguagens totalmente diferentes, né? Todos com muita qualidade, mostrando como pode ser ao mesmo tempo diverso e rica e bonita a produção musical só do estado de São Paulo. Imagina se a gente for pensar o Brasil afora. E nenhum desses artistas toca no rádio, nenhum desses artistas vai na TV, e estão todos pelejando dentro do mesmo ambiente virtual em busca de encontrar um público, de poder mostrar a sua produção e o seu trabalho. Então, eu acho que a tecnologia traz muita força para esse processo, mas a mudança estrutural, social e educacional é fundamental para que a gente tenha um ambiente mais equilibrado culturalmente, artisticamente no Brasil. E só para finalizar, no final a gente tinha uma temática aqui que era de entretenimento online e a gente acabou indo muito mais fundo, né? Falando de coisas que talvez sejam muito mais importantes do que simplesmente o entretenimento, que é a cultura, a arte e a produção da diversidade brasileira. Que é uma forma também da gente fazer chegar às pessoas que o entretenimento ele pode ser visto tem que ser visto, né? Deve ser visto como uma manifestação artística, cultural, importante, mais profunda do que simplesmente passar o tempo, né? Entreter o tempo. E essa foi a nossa proposta aqui, e o nosso tempo passou muito rápido, infelizmente, né? Então, eu gostaria, em nome das TVs Unesp, Câmara de Botucatu e Câmara de Bauru, agradecer, mais uma vez, a participação e a insistência do professor Bulhões e do Osni Ribeiro, e agora vocês podem fazer as considerações finais para esse programa que foi tão rico também.
Eu gostaria de dizer o seguinte: a tecnologia em si não resolve, né? Naturalmente, produção artística é inseparável das dimensões da tecnologia, da dinâmica da sociedade, etc. Mas o Brasil, nós precisamos realizar, né, distribuição de renda e distribuição de cultura. Essas coisas são inseparáveis. Se este país não minimizar ou não superar o seu abismo social, o seu abismo, né, aos bens culturais, que inevitavelmente significa superar, né, a terrível desigualdade social, né, nós iremos discutir essas coisas muito numa espécie de superfície, né? Então, a questão do franqueamento, ou seja, né, da distribuição da cultura, da distribuição dos bens culturais, né, no âmbito tecnológico, passa por uma profunda retificação, modificação do nosso quadro social, do nosso quadro econômico. Eu acho que foi bastante profundo essa discussão, fiquei bastante lisonjeado de dividir essa mesa de conversa com vocês, com o professor que estou conhecendo agora, e realmente acho que se a gente tem que sair daqui com um fundamento, com uma resolução, né? Acho que esse entendimento que o professor apresentou é perfeito, né? Eu acho que é a gente melhorar. Isso está tudo na nossa Constituição, né? Garantir o acesso aos bens culturais, né? Que as pessoas tenham um mínimo de dignidade de vida, né? E não é uma construção muito fácil, né? Talvez do ponto de vista do artista, o que cabe a gente é estar sempre procurando fazer da melhor maneira e sempre estar procurando chegar nas pessoas, fazer um trabalho de convencimento que não é fácil, convencimento por meio da arte e muitas vezes por meio do diálogo e das conversas. Mas o que mais me deixou feliz assim, hoje foi do professor ter me achado otimista, porque às vezes eu acho que eu sou pessimista demais para as coisas e fui até rotulado de otimista aqui hoje. Mas, gente, muito obrigado, eu agradeço demais pelo convite, para mim foi muito importante, espero que tenha sido importante para cada um que assistiu, tenha trazido um pouco de consciência para cada um que assistiu. Um abraço a vocês, pela temática e meu agradecimento. E fica então como reflexão, né? Acho que para todos nós, esse entendimento de que a construção de um bom repertório é o que vai influenciar e impactar na natureza do consumo cultural das próximas gerações. O programa Em Pauta fica por aqui, mas você pode rever essa e outras edições no canal do YouTube das 3 emissoras, TV Câmara Bauru, TV Câmara Botucatu e TV Unesp. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.